A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. No próximo domingo nós estaremos estudando a penúltima lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, que vai falar sobre o custo pessoal de viver os planos, as promessas, as bênçãos de Deus, né? Isso mesmo, tem promessas de Deus que são condicionais. Tem um custo, tem um preço a pagar para tomarmos posse delas. O próprio Deus determinou assim. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2, diz isso. Se ouvires, ouvires no sentido de dar ouvidos, né, de obedecer, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí em seguida ele descreve uma série de bênçãos até o versículo 14, além de vários outros textos bíblicos que confirmam haver realmente essa condição para se receber algo da parte de Deus. E é esse o custo pessoal que o título dessa lição diz ser necessário pagar para se viver os planos de Deus, né? A obediência à sua palavra. Nós vamos ver na lição de hoje que o José estava disposto a pagar esse preço para que o seu sonho fosse realizado. Porque, irmãos, ser fiel a Deus quando tudo vai bem é uma coisa. Agora, permanecer fiel mesmo quando tudo vai mal é outra coisa. Ser fiel, entre aspas, né, de acordo com as circunstâncias, não é ser fiel, e sim a infidelidade usando uma máscara. Só que Deus vai permitir situações adversas para mostrar quem realmente é fiel ou não. Os irmãos se lembram que na lição passada, a de número 11, o José foi lançado numa cova e vendido por seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, não foi isso? E na lição de hoje, o José estará na casa de Potifar, o capitão da guarda de Faraó no Egito, que foi quem comprou ele das mãos dos ismaelitas. Irmãos, tem algumas verdades na história de José que não é difícil você observar. É algo que está bem claro. Notem que Deus estava com José por onde ele era levado, né? Dando graça a ele. Foi assim na cova, quando, através de Rúben, o irmão mais velho de José, Deus o livrou da morte, já que os demais irmãos de José pretendiam matá-lo. Depois Deus deu graça a José diante do Potifar. Mais para frente, o Senhor também vai dar graça a José diante do carcereiro da prisão onde José será lançado. E por último, diante de Faraó. Ou seja, Deus estava com José em todo tempo e em todo lugar. Isso mostra que a presença de Deus na nossa vida não representa a ausência de aflições, e nem as aflições que passamos representam a ausência de Deus. E Deus estando conosco, as circunstâncias adversas com certeza não vão impedir os seus planos de se cumprirem na nossa vida. Irmãos, o José tinha tudo para ser alguém amargo, revoltado com tudo, com todos, revoltado com a vida, porque ele estava sofrendo devido à sua integridade e fidelidade a Deus, né? Mas não. As atitudes dele nos ensinam que é possível sim, não sermos influenciados pelo meio em que vivemos. Pelo contrário, né? Nós é que devemos ser influências, ser luz para aqueles que estão em trevas nesse mundo que jaz no maligno. Outro fato importante também nessa lição, nessa história de José, é que Deus estava com ele porque ele estava com Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 2, diz isso. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele também vos deixará. E não é um texto isolado, não é um particular do profeta Azarias com o rei Asa de Judá, não é um texto fora de contexto, porque Tiago, na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, também diz: chegai-vos primeiro a Deus, só então ele se chegará a vós, né? Fato é que o Senhor nunca vai se afastar de nós, irmãos. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele através das nossas iniquidades, da desobediência à sua palavra, e da mesma forma também nos reaproximamos dele através da fé em Jesus, seguida de obediência.
A verdade é que, assim como o Senhor estava com José em todo o tempo, devido à sua integridade e obediência a Deus, o Senhor Jesus também promete estar conosco em todo lugar quando o amamos, e esse amor é demonstrado através da obediência à sua palavra. Foi ele mesmo que disse: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E morada fala de algo permanente, né? Moradia fixa. E nunca devemos esquecer isso, irmãos. Se somos templo, morada de Deus, mesmo estando longe da vista de todos, do pastor, dos irmãos, da família, em todo lugar onde pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor estará ali nos contemplando e transformando também em bênção toda a maldição que vier contra nós. Mas para isso é necessário pagar o custo da obediência. Lembram do Balaque, o rei dos Moabitas? Quando ele queria pagar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, o Balaão disse que contra esse povo não pegaria encantamento, feitiço ou maldição, porque eles estavam em obediência. Então o Balaão instruiu o Balaque a lançar tropeços diante do povo de Israel. O segredo era fazer o povo desobedecer, né? E o povo caiu na cilada, se prostituiu com as mulheres moabitas e seus deuses. O plano diabólico deu certo e a maldição veio sobre o povo, porque morreram 24 mil israelitas. Mas com José foi diferente. Ele não caiu nessa armadilha do diabo e permaneceu firme na sua integridade diante da sedução, diante do assédio da mulher de Potifar. E José sofreu, né? Sofreu as consequências por isso, pagou o preço. O seu sonho mais parecia um pesadelo, mas no final valeu a pena, né? Agora, irmãos, imagine você tendo um sonho onde Deus te promete algo no começo desse sonho e que te alegra muito, mas durante o sonho Deus mostra você sendo vendido como escravo por seus irmãos, separado do convívio da tua família, convivendo com estranhos em meio às incertezas, sendo caluniado e perdendo a sua liberdade, sendo preso injustamente por 2 anos. Aí, de repente, você acorda. Você vai dizer que teve um sonho ou um pesadelo? Eu acredito que você vai desconsiderar o começo do sonho e vai dizer que teve um pesadelo, né? E um pesadelo terrível. Só que não foi pesadelo. Foi um sonho onde Deus mostrou a promessa e o processo até chegar ao cumprimento dela, né? E é por isso que, geralmente, Deus só mostra o seu propósito conosco, mas não o processo. Porque se Ele mostrar o processo, podemos desistir da promessa e Ele não quer que desistamos, né? Deus só fala que teremos aflições e que devemos ter bom ânimo. Agora, que aflições serão essas, só Deus sabe. Talvez você também esteja passando por isso, recebeu uma promessa da parte de Deus, só que tudo está indo na contramão e você não está entendendo nada, né? Chegando a duvidar se realmente a promessa veio de Deus. Mas descansa o teu coração, porque só vive o propósito quem suporta o processo, né? Já dizia um certo pensador. Tenha certeza que assim como Deus fez com José, Ele também vai te dar graça durante todo o processo. O apóstolo Paulo disse que fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que você possa suportar. Cada etapa do processo só vai te fortalecer mais, te dar mais confiança, até você receber o cumprimento da promessa. Irmãos, pensa comigo. Deus abençoava o povo de Israel em tudo durante 40 anos, né? Mesmo eles estando ainda no deserto. Por quê? Porque foi o Senhor quem mandou eles rodearem pelo deserto quando eles intentavam prosseguir por um caminho mais curto. Ou seja, Deus se responsabilizou, né? Então, se foi Deus quem te colocou, por exemplo, onde você trabalha, você não precisa sair de lá para ser abençoado. Ele pode te abençoar lá mesmo e te fazer prosperar. Da mesma forma, se foi Deus quem preparou o teu casamento, você não tem que lamentar achando que seria feliz se casasse com A, com B ou com C. Deus vai te abençoar no teu casamento e te fazer feliz com quem Ele te preparou. Então somente permaneça fiel no teu casamento, em meio às dificuldades, né? Permaneça fiel no teu trabalho, íntegro, honesto. Permaneça fiel ao teu Deus por onde você passar. Deus abençoou José por onde ele passou,
porque José se conservava íntegro e fiel a Deus em meio às invejas dos seus irmãos, às calúnias da mulher de Potifar e lá na frente também, em meio ao pouco caso do copeiro de Faraó, que não se lembrou de José diante do seu senhor, né? E aí José amargou 2 anos de prisão. Irmãos, vale a pena permanecer fiel a Deus em meio às aflições, né? Que no final Deus vai te honrar. Como disse um poeta Maquiavel, o fim justifica os meios, né? O final feliz com Deus é a nossa justificativa para a integridade e fidelidade no meio das aflições. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui, foi só uma introdução. Deus abençoe a todos. Conto com vocês no próximo domingo, às 9 da manhã, para estudarmos juntos essa lição por completo, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus e até lá.